Estamos chegando e seja muito bem-vindo a esse nosso momento dedicado à transformação pessoal. É isso que a gente deseja, que a sua vida esteja numa constante transformação positiva, né? Logicamente, que as coisas possam acontecer, né? Darem certo, você caminhar e rumo ao progresso. E a gente sabe que é o que nós viemos fazer, né? Nesse plano. A gente veio se melhorar enquanto indivíduos, aprender a lidar com as nossas emoções, a ter o autodomínio, né? O que também não é fácil, porque tem situações que testam a gente. E é fácil você dominar a situação, né, se ela depende unicamente de você. Mas quando você depende de outras pessoas, com outras experiências, outros pensamentos, às vezes que divergem daquilo que você pensa, tudo se torna um pouco mais desafiador. Mas é possível, né? É só a gente desenvolver a questão da inteligência emocional. Uma outra coisa que a gente veio também fazer aqui na Terra é aprender a lidar com o desapego, que é uma coisa muito importante para que a gente consiga de fato colocar em prática essa transformação pessoal que a gente busca e precisa viver. O desapego, ele é muito importante porque tem coisas que atrasam o nosso processo evolutivo e a gente fica segurando, segurando, segurando. A gente não quer, na verdade, abrir mão daquilo porque aquilo pode nos representar uma segurança emocional, pode representar a coisa do chão, né, do aterramento, de você sentir que você tem um chão, que você tem um local seguro para pisar. E ao mesmo tempo, às vezes a gente não quer desapegar por conta das lembranças que a gente tem, né, associadas a um período feliz, né? A gente também costuma romantizar um pouco as experiências do passado, acreditando que elas foram melhores do que de fato elas foram. E isso a gente faz porque, como a gente não tem referência nenhuma sobre o nosso futuro, sobre o que vai acontecer, a gente se apega a detalhes vividos que de repente nem foram tão bons. Então são ilusões, né, das quais a gente mesmo cria e fica preso a elas, né? E esse desapego ele é essencial porque tem situações que já te trouxe tudo que você podia receber dali, né? Então já deu o fruto que poderia dar e não tem mais o que te trazer de benefício, né? É um cenário que ele é infértil, que ele é improdutivo de repente, que não tem por que você ficar mais insistindo, né, naquilo. É insistir no vazio, né? E a gente precisa conseguir ter uma sabedoria de distinguir o que pode nos trazer frutos daquilo que não mais pode trazê-los. Então, isso exige, né, que a gente tenha essa percepção, eu diria. E nós estamos no ano 9, né, gente? Se formos parar para pensar, 2025, se somos algarismos, né, vai dar 9. 9 é um número de finalização, é um número de encerramento. Então, esse é um ano que, desde os programas do ano passado, né, a gente já havia falado sobre isso. Quando eu falo, o ano tende a ser regido por tal astro, tal orixá, tal carta do tarô, tal número, tá no YouTube, né? Nós falamos que seria um ano de finalizações. E eu te pergunto, e aí, você já finalizou coisas? Andou finalizando? Tem finalizado? Como que estão as coisas em relação a isso, tá? Se não finalizou, pode ser que ainda tenha de finalizar, que ainda surjam situações, né, que te movimentem a isto. Eu, por exemplo, tive um ano de finalizar, estou tendo um ano de algumas finalizações, né, porque a gente sempre tem que parar para analisar, né, o que acontece na nossa vida. E pergunto para você também, você tem analisado, tem acontecido alguma finalização, algum encerramento? Agora, é importante a gente parar para pensar que uma finalização, um encerramento, não necessariamente é algo ruim, tá? Às vezes isso está dando espaço para uma coisa se transformar positivamente na sua vida. Como eu disse, já deu os frutos que poderia dar, né? Eu tive situação para finalizar, né, também de coisas de trabalho que eu fiz durante muitos anos da vida e muito tempo. E agora, né, eu percebo outras necessidades, outras demandas, outros projetos, né, que estão exigindo ali a minha atenção, meu olhar, né? E aí eu vinha tentando equilibrar, né, os dois pratos, né, as duas bandejas,
E aí com um pouco de dificuldade, né? Mas equilibrei, né, o máximo que pude. Mas chega um momento que se torna inviável, que você não tem mais o que fazer, que você precisa fazer uma escolha e você precisa ter coragem de fazer essa escolha. E às vezes a gente se vê tão apegado, né, a determinadas coisas que a gente não quer fazer essa escolha. Aí a gente fica protelando, empurrando com a barriga. Ah, mas para frente eu resolvo. Ah, depois eu vejo isso. Mais adiante a gente vê, né? Por enquanto eu vou levando, levando, mas chega uma hora que não tem mais como levar. Todas as situações cobram de você e exigem que você faça essa escolha. E se você não fizer, tudo começa a minguar, tudo começa a andar para trás, porque não tem mais como equilibrar as bandejas, como equilibrar os pratos. Então, gente, a gente precisa ter coragem, né? Trabalhar o nosso emocional, né? Para falar, ok, né? É a hora, é o momento. E aí, uma forma também da gente conseguir ficar com o coração mais leve para promover desapegos, né? E encerrar coisas, é a gente começar a pensar em tudo de bom que a gente pode vivenciar com o novo. Porque é como eu disse nessa conversa, a gente fica preso ao passado, que parece muito melhor do que realmente foi, né? Nos nossos pensamentos, às vezes, a gente acaba criando essas ilusões. Mas a gente fica apegado porque a gente não tem referência sobre o futuro. E o futuro ele é tão incerto que aí a nossa referência é o quê? Aquilo que a gente já viveu. As boas risadas que a gente já deu com aquelas pessoas, né? O carinho que a gente recebeu, se a gente estiver falando de alguma questão amorosa, afetiva, nem se tratando disso. Então a gente se apega a pequenos momentos legais e acredita que aquilo foi uma coisa muito importante e muito boa. E aí, como a gente não sabe nada sobre o futuro, a gente acaba ficando preso nesse passado, tá? E um exercício para a gente começar a desapegar e se libertar é a gente pensar em tudo de maravilhoso que a gente pode ter no futuro em relação a esse momento novo, que pode ser um momento novo no trabalho, pode ser um momento novo, né, às vezes profissional, você está desapegando de uma profissão para se dedicar a outra, né? De repente você está se preparando aí para sair de um relacionamento, mas você pode viver uma nova relação que pode ser muito melhor do que aquela que você estava vivendo. E a gente não pode ter compromisso com o erro. Enquanto a gente tem saúde e condições físicas, psicológicas, a gente tem que estar aberto ao novo, receptivo a ele, né? Quando a gente sente que tem necessidade. Tem situações que não, que ainda tem muito gás, né? Muita energia para queimar, que ainda pode trazer muitos frutos. Aí legal, né? Você pode às vezes renovar, né, aquilo, reinventar-se, renovar as energias para você seguir em frente. Mas tem coisas que, de fato, né, elas já estão exauridas, não tem mais nada a fornecer. Então, comece a pensar assim, ok, eu honro, reverencio, agradeço essas experiências que eu tive, mas eu quero, então, viver coisas maravilhosas. Universo, em relação ao novo, então, por favor, me presenteie, né, com boas oportunidades de crescimento. E aí você começa a fechar seus olhos em algum momento e a mentalizar tudo de maravilhoso que você pode obter ainda relacionado àquilo, ao novo. Nós podemos até fazer um exercício meditativo daqui a pouquinho. Então, para você que está em casa, que está tranquilo, eu vou convidar já já você a fechar os olhos e a fazer uma meditação comigo. E você que está no carro, né, às vezes está voltando de algum lugar, né, e ouvindo, você depois pode ir lá no meu canal no YouTube, que é o Edu Scarfon Oficial, porque esse vídeo estará postado também logo mais por lá, tá? E aí você faz essa meditação quando você puder. Aproveite e se inscreva no canal no YouTube. Scarfon é com S mudo e N de navio no final, tá? Tem vídeo novo todos os dias. Ativa o sininho para você receber as notificações, tá? Bom, já já faremos então essa meditação para os encerramentos. Mas você sabe que uma outra coisa que ajuda muito a gente são rituais também. E tem rituais para várias questões, gente, de desapego, das quais você esteja precisando se desapegar. Por exemplo, relacionamento amoroso. Você já ouviu falar do divórcio energético, né? Tem ritual até para isso. Então, assim, não tem o que fazer. Você chegou à conclusão que acabou, acabou, né? Já falaram, já tentaram de todas as formas, né? Ou às vezes você ainda tinha uma expectativa, mas a pessoa deixou bem claro para você que ela não quer mais.
Aí não tem o que fazer, você tem que respeitar a escolha do outro, o livre-arbítrio, né, da pessoa. Então, você pode fazer um ritual para você se desconectar energeticamente disso, sabe? Porque senão vai ser uma situação que vai trazer sofrimento para você e vai ficar emperrando sua vida afetiva. Então, um ritual bem simples, tá? Você pode pegar velas, né? 2 velas, coloca o seu nome em uma, nome da pessoa em outra, coloca um barbante amarrando as 2 velas, representando a conexão que existe. Aí você saúda os protetores da pessoa e os seus protetores, pedindo que eles contribuam nesse momento para que haja o corte, o divórcio energético, e cada parte possa seguir rumo àquilo que é melhor para si, né? E que o laço que os une nesse momento se desate, né? Com o poder do fogo, quando o fogo queimar o barbante, vocês estarão libertos. Esse é um ritual simples. Eu oriento fazer com vela preta, porque o preto é a cor da finalização, da neutralização, é a cor do vazio. Então, para acabar, extinguir algo. Uma vez eu ensinei um ritual desse em algum dos vídeos que está no canal, foi lá uma pessoa e comentou, ai, ótimo, mas faça com a branca. E aí a gente cai naquilo, né? Por que vão meter o bedelho no ritual do outro, né? Cada um tem o seu estudo, cada um tem a sua maneira de enxergar as coisas. Então não sejamos preconceituosos até com cor de vela, né? Porque aí é bem complicado, né? Esse negócio de que o preto só serve para o mal, olha, eu vou dizer, viu? É preconceito nos dias de hoje, né? Então as pessoas precisam refletir bastante aí, né, em torno do que falam. O preto é uma cor ótima, gente. Ao mesmo tempo que representa o término, o encerramento e até o luto, né, que está ligado a isso, o preto ele também representa o cosmos de onde as coisas podem vir, né, o potencial criativo. O preto representa também a proteção, é a cor da proteção, é a cor que nos oculta. O preto nos envolve numa atmosfera de mistério, nos deixando mais reservados, de modo que as pessoas não consigam perceber o que estamos pensando, sentindo. Então, tem nada de errado em usar a vela preta, não atrai nada de ruim, tá? Agora, não tendo a preta, pode utilizar a branca, né? Que é uma cor neutra, né? Que podemos usar para todas as finalidades. Então, esse é um ritual de divórcio energético. Esses rituais de desapego, né? De encerramento, de finalização, é legal a gente fazer em época de lua minguante, tá? E de preferência no final dela, né? Porque aí é um momento que já estamos indo para a fase nova, para a lua nova, que vem nos trazendo o novo, tá? Então, não tenha medo de desapegar, não tenha medo de partir para o novo. O que é legal você ter é aquele gostinho, assim, aquela curiosidade, aquela empolgação. Ei, o que está vindo para mim de novo, né? Universo, me surpreenda, mas me surpreenda positivamente. Outro ritual de desapego que você pode fazer também é com o caldeirão, né? Na bruxaria usamos muito caldeirão. O caldeirão é o nosso aparato de magia, né? Que porta o elemento fogo, e o fogo é o elemento da transformação. E quando você se vê nessas situações de desapego, é para que transformações grandiosas aconteçam na sua vida, tá? Então, basicamente, você pode pôr um pouco de álcool no caldeirão, tá? Acende cuidadosamente, né? Jogando um fósforo lá, com todo cuidado. Vai formar aquele fogo, né? Certifique-se que o caldeirão esteja em algum lugar que não queime nada embaixo. Tem que estar num piso ou no suporte, jamais em chão de madeira, de taco, porque vai superaquecer e vai queimar, tá? Então tenha todos os cuidados, né? Acender o caldeirão, você pode, ou uma panela, tá? Se você não tem caldeirão. Você escreve numa carta, né? Tudo aquilo que você deseja se desapegar e coloque para fora todo o sentimento, toda a emoção em torno daquilo, porque é uma maneira de você se limpar e de você trabalhar no seu subconsciente, né? Que você está encerrando aquele ciclo, que você está finalizando. Então, por exemplo, é um relacionamento, eu agradeço a fulana ou ao Beltrano por todo o aprendizado que tivemos nessa vida, pelos filhos que nós tivemos juntos, a família que a gente construiu, as conquistas materiais, as boas experiências, mas também agradeço pelos momentos que foram difíceis, porque me trouxeram alguma maturidade, e peço que nesse momento eu consiga me libertar disso,
que todo o peso, né, dessa relação e toda a conexão que há entre nós seja extinguida, transformada nesse caldeirão, que possamos torcer um pelo outro e ter uma relação de afeto ou de amizade dentro do possível, nos querendo bem, jamais entrar em disputa, em relação de ódio, raiva, perseguição, obsessão, que nós estejamos libertos e que eu consiga ser muito feliz daqui para frente, e que a pessoa também consiga. Então você vai escrevendo assim, falando. Mesma coisa você pode fazer se for relacionado a um trabalho do qual depois de 20, 30 anos você foi demitido, né? Ou a uma profissão que você não consegue mais viver dela e precisa de outra. Então, qualquer situação que você tenha que desapegar, às vezes até de uma casa, de uma moradia, né? A gente sempre torce para que a pessoa consiga algo melhor. Então, estou saindo de um apartamento pequeno para ir para um maior, para uma casa maior, né? Mas, às vezes, a vida tem os seus reveses. E a pessoa fala, eu estou saindo da minha e vou viver com os meus pais, vou viver com a minha mãe. E a pessoa sente, eu estou regredindo na vida. Eu estou dando passos atrás. Não necessariamente. Não é de todo ruim. Às vezes você estava sozinho, tinha que fazer tudo na casa, agora você vai ter uma pessoa com quem dividir determinadas tarefas, funções, alguém para te ajudar, para fazer companhia, né? Então tudo tem o seu outro lado também, e a gente tem que aprender a ver o lado bom até daquelas coisas que aparentemente, né, dão uma ideia para a gente, né, de que a gente está andando para trás, né? E não necessariamente, né? Às vezes a gente não está andando para trás coisíssima alguma. Às vezes a gente está simplesmente andando, mas a nossa mente sempre vai querer mostrar para a gente o lado ruim, o lado problemático, o lado caótico, e nós precisamos fazer um exercício muito grande para a gente não cair neste olhar, sabe? Acredite, tudo que acontece é para o seu melhor, por mais difícil que possa ser no momento que está sendo vivido. Oriente-se, guie-se por aquela luz no fim do túnel, né, que fala para você que você vai chegar em algum lugar melhor. Você só precisa ouvir essa luz e continuar seguindo na direção dela. E vão ter muitos fantasmas, né, no meio do caminho, né, durante esse túnel, durante essa travessia. Você não pode perder tempo com eles, porque quanto mais tempo você perde sofrendo por essas assombrações, né, que são os desafios, os obstáculos, os problemas, mais tempo você fica ali paralisado e impedido, né, de avançar. Então não faça isso. Não perca tempo com sofrimento, não perca tempo com dor, né? Os anos eles passam muito rapidamente e tem pessoas que às vezes ficam tão presas a experiências e a coisas vividas que quando vai ver a vida passou, foi, né? E elas não viveram outra coisa, né? Não tiveram oportunidade de ter outras experiências. Então eu vou dizer para você, você está infeliz num casamento e está ouvindo esse programa nesse momento, sai desse casamento, sai fora, peça para que seus pais, para que amigos, para que filhos te ajudem, quem você tiver que possa te dar essa força. Porque às vezes também não é fácil sair de uma relação, mas não fica nisso não, sabe? Não perde tempo da sua vida, forme uma rede de apoio para poder te auxiliar, tá? Se você está depressivo num trabalho, deprimido, arruma outra coisa, pode não ser aquilo que vai te dar um salário bom, né? Pode não ser o trabalho que você gostaria, mas se for um trabalho que dê para você pagar suas contas, ter um pouquinho de qualidade de vida, até você pensar o que fazer, sai fora, sabe? A gente se prende em situações por apego, por necessidade, por dinheiro, mas eu vou dizer para você, o universo sempre arruma uma forma se a gente se abrir para essas mudanças, tá? E as coisas acontecem, gente. Então não tenha medo de transformar a sua vida. Simplesmente vá e transforme, tá? Coragem. É isso que às vezes a gente precisa. Coragem. Bom, já já vamos fazer uma meditação aqui de desapego, tá? E também de abertura para o novo. E vou convidando você, enquanto isso, a me seguir no Instagram também, que é o @eduscarfon. S mudo e N de navio no final, porque sempre tem vídeos, tem stories lá para você poder ver tudo que está rolando, que a gente está fazendo, tá? Então siga.
Para fazer marcação de leitura de tarô comigo, é nesse WhatsApp aqui. Código 11, número 97374 5755. Então, vou repetir para você. 11 97374 5755, ok? Vamos fazer uma meditação agora, então. Então, vou convidar vocês a relaxarem, né? Tira os sapatos, se tiver de tênis, deita confortavelmente, solta o cinto, tira a pulseira, anel e vamos inspirando e expirando profundamente 4 vezes. Inspira, expira. Puxa o ar para dentro e solta. Agora você vai deixar a sua mente totalmente limpa, deixa aquele preto escuro na sua tela mental e por alguns segundos não pense em nada, só observe o silêncio da sua mente. Agora, você vai projetar na sua mente a situação que precisa se transformar na sua vida, que não está mais legal e que você sente que ela já acabou, ela não tem mais nada a te oferecer, ela já cumpriu a missão dela. Visualize. Aí eu quero que você diga para si, mentalmente: eu agradeço a esta situação e a tudo que ela me trouxe, de bom e de ruim, mas que permitiu o meu crescimento. Eu agradeço aos momentos vividos. Eu agradeço pelos aprendizados. Mas nesse momento, eu me abro para me desapegar totalmente disso. Que todas as conexões sejam desfeitas. Que todos os elos sejam encerrados. Eu me desconecto espiritualmente. Eu me desconecto mentalmente. Eu me desconecto emocionalmente. Eu me desconecto fisicamente. Minha honra e gratidão. Esta situação está no meu passado. E agora eu me abro para o novo. Vou sem medo e com coragem. E que no meu caminho as bênçãos mais brilhantes possam prevalecer. E agora você vai começar a pensar em tudo de bom que você gostaria de viver com essa nova experiência, essa nova fase. Visualize detalhadamente. Visualize até você sentir uma emoção positiva no seu coração, um otimismo, uma empolgação. Veja todos os ganhos que você pode ter nas várias áreas da vida a partir dessa experiência nova. E agora decrete: eu recebo o novo. Está fixado, está fixado, está fixado. E é isso. Você fixou essa nova informação no seu subconsciente. Inspire e expire profundamente 4 vezes de novo.
puxando o ar para dentro e solta. Aos pouquinhos, você vai sentindo o ambiente, sentindo o seu corpo físico e retornando para o aqui e para o agora. E eu tenho certeza que essa meditação é algo muito poderoso e que você pode fazer sempre que você precisar se desapegar de algo e transformar a sua vida. Eu espero que esse programa tenha conversado com você, trazido boas reflexões. Eu volto amanhã e, enquanto isso, te convido a me seguir no Instagram, @eduscarfon. Bênçãos brilhantes, até o nosso próximo encontro.